Olá galera, sou o professor Paulo Souza, de Direito Civil, e hoje nós voltamos com mais uma questão da OAB para você ir treinando e praticando. Hoje vamos tratar da disciplina de contratos, especificamente a parte geral em que nós tratamos dos princípios contratuais. Vamos ver como funciona a aplicação desses princípios contratuais em relação àquelas tratativas preliminares, aqueles momentos que antecedem um contrato, né? Naquele momento em que as partes estão discutindo o vínculo e aí posteriormente é que vão fazer efetivamente o contrato, né? E aí vamos ver como é que esses princípios contratuais eles são relevantes para a análise dessas questões. Dá uma olhadinha aqui. Questão 23, do segundo exame da OAB. Durante 10 anos, empregados... Esse aqui já é um ponto bem importante. Olha quanto tempo, 10 anos. Empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram gratuitamente sementes de tomate entre agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores, na época da colheita, para adquirir a safra produzida. Então, entregavam lá gratuitamente as sementes e aí, no fim da safra, procuravam os agricultores para adquirir a safra. No ano de 2009, a fabricante distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra. Procurada pelos agricultores, a fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia responsabilidade pré-contratual da fabricante. A responsabilidade pré-contratual é aquela que, antes de analisar essa alternativa. Pois bem, veja, o que aconteceu nessa situação? A fabricante de extrato de tomate ia lá e gratuitamente entregava essas sementes. E no fim da colheita, voltava para buscar aquela colheita. O que acontece depois de um certo tempo que você toma uma conduta semelhante a essa? A outra parte espera a sua conduta. Qual é a sua conduta? Entregar a semente gratuitamente, chegar no fim da colheita e comprar toda a colheita. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Ou seja, você cria um hábito, você começa a gerar uma expectativa. E essa é uma expectativa justa, porque todo ano o fabricante faz isso. Todo ano ele distribui a semente, todo ano ele volta para comprar a safra. E aí eu começo a falar no princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva justamente é aquele que trata dessa criação dessas expectativas numa relação contratual. A relação contratual ela vai evoluindo num dado sentido e aí eu espero um determinado comportamento da pessoa. Assim como num contrato de franquia, você é um franqueado e aí você recebe semanalmente, em decorrência do quanto é que você vende, uma carga de produtos. Pois bem, chega num determinado mês, depois de, 10, 15, 20 anos que você tem negócio com essa franqueadora de alimentos, e aí a franqueadora para de mandar, passa a mandar para você 1/10 do que costumava mandar. O que vai acontecer com a tua lojinha? É óbvio, né? Deu lá um determinado horário da tarde que você está vendendo os alimentos, vai acabar. E aí você vai ter que falar para o cliente que chega, olha, acabou, a gente está sem o produto. E para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Aí no dia seguinte esse sujeito volta de novo para a tua loja. E ele chega lá e toma uma nova negativa. Fala, olha, acabou. Quando que esse cara vai voltar no negócio? Nunca mais. Eu não vou lá naquela lojinha de conveniência que vende alimento, porque não tem nada lá, eu vou em outro lugar. Ou seja, há uma justa expectativa sua em relação ao recebimento dessa mercadoria. Havia uma justa expectativa dos agricultores de que o fabricante voltaria para comprar as sementes, os tomates, né? As sementes que já viraram tomates. E aí, você agricultor, o que você fez quando recebeu um monte de semente? Você imaginou que ia vender essa semente, transformada em tomate. Você não imaginou que ia ficar com um monte de tomate olhando para o negócio lá estragando, né? Então teve essa criação de justa expectativa.
Agora, existia um contrato entre o agricultor e a fabricante? Não. A fabricante não assinou, não falou nada. Olha, eu vou voltar a comprar neste ano. Ela simplesmente entregava as sementes e voltava na época da safra. Ou seja, a gente não chegou num contrato ainda. Eu estou numa fase preliminar. Já foi feito algum pré-contrato, alguma tratativa que me indicaria o que ia ser feito lá adiante? Também não. Simplesmente me entregaram sementes para plantar. E aí eu, com uma expectativa razoável, achei que um dia eles voltariam para fazer o contrato de compra e venda. Só que eles não voltaram. E aí como funciona? Dá uma olhada aqui. Primeiro, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. A gente consegue visualizar aí um contrato preliminar? Já está fechado um contrato que tem todos os requisitos, exceto a forma? O fabricante já falou quanto vai pagar? O fabricante já falou quanto vai comprar? O fabricante falou alguma coisa? Não, ele simplesmente entregou as sementes e um dia, na minha cabeça, ele voltaria para comprar. Existe contrato preliminar aí? É evidente que não. Existe uma tratativa, existe uma expectativa, mas não um contrato preliminar. Segundo, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. O artigo fala na conclusão do contrato e na execução, mas nós estendemos a eficácia do princípio da boa-fé objetiva. Aqui a gente tem contrato. Aqui a gente tem pré-contrato. Aqui a gente tem pós-contrato. É aqui que eu assino o contrato. É aqui que eu concluo o contrato. O contrato em si, eu executo o contrato. Eu só vou guardar a boa-fé objetiva nesses dois momentos? Evidente que não. Eu tenho que agir objetivamente também antes e também depois. O princípio da boa-fé objetiva é, portanto, válido em todas as fases contratuais, pré, durante e pós. Volta para o exercício. Vamos começar do fim. A responsabilidade, então, volta aqui, né? A responsabilidade pré-contratual é aquela que segue o destino da responsabilidade contratual, como o acessório segue o principal. Veja, o contrato pode prever uma multa para descumprimento. Se eu estou na fase pré-contratual, eu posso falar em descumprimento do contrato? É lógico que não, não tem contrato. Como é que eu vou aplicar a disciplina do contrato na parte que não tem contrato? Não tem como. Portanto, essa alternativa está incorreta. A responsabilidade pré-contratual é aquela que surgiu como instituto jurídico em momento histórico anterior à responsabilidade contratual. Quer dizer que a gente criou o contrato, mas não criou a responsabilidade contratual. Criou o contrato e resolveu falar de responsabilidade sem contrato? Veja, não faz sentido. A primeira coisa que se falou em relação à responsabilidade é a responsabilidade contratual. Eu tenho um contrato, eu olho o contrato, vejo o que esse contrato me diz. E aí eu vou falar da responsabilidade contratual. Tanto é que, historicamente falando, não se falava em responsabilidade pré-contratual ou pós-contratual. Era a responsabilidade contratual. Ou eu tinha a responsabilidade, que hoje nós chamamos de extracontratual, a responsabilidade civil geral, que não tem nada a ver com isso aqui, né? Então, a responsabilidade extracontratual, seja pré, seja pós, ela é posterior à criação da responsabilidade contratual. E ela é criada a partir do princípio da boa-fé objetiva que eu estava falando para você antes. Errada, portanto. B. A responsabilidade pré-contratual é aquela que deriva da ruptura de um pré-contrato, também chamado contrato preliminar. Volta para o artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Como eu disse, tinha pré-contrato já? Tinha contrato preliminar? O que os agricultores assinaram? O que o fabricante falou? Quanto que o fabricante disse que ia pagar? Quando ele disse que ia vir buscar?
Quanto ele disse que ia comprar? Ele não falou nada. Existe algum contrato preliminar, alguma prévia contratual? Nenhuma. Existe a criação de uma justa expectativa no agricultor de que ele vai vender a safra dele para esse fabricante. Mas é só isso. O agricultor tem uma expectativa de vender. Ele está com o tomate guardado lá no silo, esperando o fabricante vir buscar. O que mais que ele espera? Quanto ele vai receber? Ele espera receber um valor razoável, que é o valor justo de mercado e tal, mas ele não tem grandes informações a respeito disso, tá? Incorreta, portanto, essa também. Tá certa, né? A gente já sabe dessa conclusão, mas por quê? A responsabilidade pré-contratual é aquela que deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares à formação do contrato. Exatamente. Por violação da justa expectativa. O agricultor criou uma justa expectativa, o fabricante não correspondeu a essa justa expectativa. Correspondeu a essa justa expectativa ao longo de uma década. E aí, do nada, abruptamente, parou de corresponder a essa justa expectativa. Portanto, ele violou a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva no sentido de que o que eu analiso não é a boa-fé naquele sentido mais tradicional que a gente tem de uma pessoa que estava de boa intenção. Isso é boa-fé subjetiva. E, como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então não nos interessa a intenção da pessoa, o que interessa é o comportamento. Qual é o comportamento que eu espero deste fabricante que deu as sementes para os agricultores? Que ele volte para comprar o tomate. Porque qual é o sentido de um fabricante de massa de tomate entregar semente de tomate para um agricultor que não comprar a produção? Estava distribuindo, né, para semear o mundo. É lógico que não. Ele tinha um objetivo, que era adquirir depois esse produto. E se ele não volta para adquirir? Ele violou essa justa expectativa. Ele não agiu de boa fé. Veja, agiu. A boa-fé objetiva trata de ação, de comportamento. É isso que é importante que você tenha em mente. Beleza? Com isso a gente conclui esse exercício aqui, que ele já é menos legal do ponto de vista da legislação e mais doutrinário. Veja que a OAB às vezes também cobra esses aspectos assim, que não são derivados decorrentes direto da lei. Você não encontra um artigo te dando a resposta. Você precisa lembrar de algumas características dos institutos. Ok? Até a próxima!